Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Irmãos, meu nome é Luiz, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Jesus a Luz Divina, da qual eu pertenço há 36 anos, vai completar agora, está completando agora esse mês de junho, que eu estou ali há 36 anos. Ali eu me formei, ali eu recebi Jesus em minha alma, e ali eu me formei como um crente, como obreiro. Estamos ali até a data de hoje, pregando e fazendo a vontade do Senhor ali. Amém? Também sou professor, dou aula para o Jorge, né? Não está aqui, já sei da situação. Estamos orando também, né? Para que Deus abençoe. Eu sei bem como que é essa história. Eu sei bem como que é essa história. Pode sentar, meus irmãos. De ter um neto, um filho internado e passar por algumas situações bem delicadas, mas Deus é poderoso para operar todas as coisas. Amém, meus irmãos? Eu quero já me desculpar, porque quando eu terminar aqui eu vou precisar sair, tá, pastor? Que eu tenho outro compromisso com um pastor amigo meu também. Mas eu quero ler com os irmãos no livro de Hebreus. É um texto que todo mundo gosta. Quando nós vamos falar de fé, o primeiro texto que vem à nossa mente é Hebreus. E eu já estou nesse texto com a nossa congregação lá já há uns 2 meses, meditando verso a verso desse texto aqui. Porque, irmãos, às vezes nós temos ideias equivocadas sobre fé. E o que pode nos ensinar o que é de fato fé, não é o que eu penso, não é o que eu acho. É a Bíblia. Amém? O que ele diz o que é fé? Ele define fé logo no primeiro verso do texto. Ele diz que o fundamento da fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição de fé. Eu não vejo, mas eu espero. Eu não vejo, mas eu sei que existe. Eu não vejo, mas eu sei que opera. Eu não vejo, mas eu sei que está em mim. Então ele começa a dizer para nós que fé não é aquilo que eu vejo. Não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu toco, não é aquilo que eu espero. Isso não é fé. Fé é crer naquilo que você não vê, naquilo que você não toca, naquilo que você não anda, naquilo que você não sente o cheiro, que você não ouve. Essa é a fé. Portanto, que o fundamento da nossa fé, e o próprio texto vai dizer que importa que aqueles que se aproximam do Senhor creia que Ele, porque você não tem prova da existência de Deus, irmão. Não existe prova, não existe como provar que Deus existe. Amém, meus irmãos? Ou tem? Não, não tem, meus irmãos. Eu posso provar que isso aqui existe, porque eu posso pegar isso aqui, colocar dentro de um laboratório, dissecá-lo todinho e chegar à conclusão: a existência dessa madeira se dá por isso, por isso e por isso. E Deus, eu posso fazer isso? Não, não tem como eu fazer isso. Mas eu sei que Ele é. Eu sei que Ele existe e eu sei que Ele opera todas as coisas. Logo nos primeiros versos aqui, meus irmãos, ele vai listar 3 nomes: Abel, Enoque, Noé, e vou colocar Abraão, do qual eu vou falar um pouquinho. Então ele vai falar de Abel, Enoque, Noé e Abraão. Todos esses homens creram em Deus. E diz a Bíblia, diz o texto, que todos esses homens creram
em Deus e creram na promessa de Deus. E tem um detalhezinho aqui, meus irmãos, que a gente costuma dizer que crente que tem promessa de Deus, o que acontece? Estou falando de 4 cidadãos que morreu crendo em uma promessa e nunca viram essa promessa se cumprir. Abel não viu o Salvador vir, Noé não viu o Salvador vir, Abraão não viu, Enoque não viu, mas todos eles morreram crendo nesta promessa. Amém, meus irmãos? Isso é o que eles têm de comum. Eles não tomaram posse da promessa, porque a terra, como promessa que está lá, do Egito, fazendo fronteira com o Egito ao Golfo Pérsico, nunca se cumpriu. Nem na época de Davi, nem na época de Salomão, eles tomaram posse plenamente da terra, nunca. Mas eles morreram crendo nesta palavra, que Deus havia prometido que daria uma possessão, e eles não viram isso se cumprir, mas morreram crendo nessas coisas. Tem um hino de uma senhora que eu não me lembro o nome, que diz assim: se ele fizer, ele é, e se ele não fizer? O problema é que tem muita gente com fé no Deus que faz, e quando ele não faz, algumas pessoas se revoltam e ainda querem até cobrar. O senhor disse lá, senhor, tem muita gente que crê nesse Deus, no Deus que faz as coisas. Mas e no Deus que não faz as coisas? Porque nem sempre, irmão, Ele quer fazer as coisas acontecerem em nossa vida. Há coisas que Ele não vai fazer. Você pode morrer orando, jejuando, você pode fazer o que você quiser, se tacar numa fogueira, se queimar todo, se jogar no fundo do oceano, diga: o Senhor cumpra. Ele não vai cumprir. Porque nós temos visão curta. Nós enxergamos, o que nós enxergamos? Isto aqui, o agora. Você não, eu sei amanhã, você não sabe. Você não enxerga, você não sabe. Ele sabe lá adiante. E quando alguma coisa não acontece, não vem, é porque ele sabe que aquilo iria estragar você, ia ser mais pedra de tropeço do que bênção na sua vida. Então esses homens aqui, eles não serviram um Deus que faz, eles serviram um Deus que é o Salvador, o Redentor, o Misericordioso. Mas eles se relacionavam com esse Deus, não com Deus que faz. Eles não se relacionaram com o Deus da promessa, eles se relacionaram com um Deus vivo, que é com o seu povo, apesar de qualquer coisa. Amém, meus irmãos? Portanto, que uma ideia, eu queria uma aguinha, viu, meus irmãos? Nós temos uma ideia de fé equivocada no sentido de que o irmão fala assim: não, irmão, você tem que ter fé, que é para Deus mudar as coisas na sua vida. Não é essa fé que a gente crê, é essa fé que muda, essa fé que opera. Não, irmão, a sua fé tem que, é uma fé que faz as coisas acontecerem aonde? Fora de mim. É uma fé que tira uma montanha de um lugar, põe para outra. É uma fé que me dá um carro, uma casa, me dá alguma... É essa fé. Mas a fé que o autor aos Hebreus está trabalhando aqui, meus irmãos, nada tem a ver com isso. A fé não foi nos dada para mudar a nossa realidade à nossa volta. Os irmãos estão me entendendo, meus irmãos? A fé que está derramada em nós não foi dada a nós para mudar as nossas realidades. Porque eu acabei de citar homens aqui que morreram
crendo, mas que a realidade que eles estavam vivendo não foi mudada. Abel, homem de fé, tinha um irmão sanguinário, tinha um irmão que o matou, que o arrancou a sua vida. A fé dele não mudou Caim. Mudou Caim? Ele continuou sendo um assassino e matou o próprio irmão. Então a fé de Abel não se relacionava com aquilo que poderia acontecer fora dele. Mas a fé de Abel era uma fé que estava dentro dele, mudando não a realidade que o cercava, mas mudando Abel. Importa que aqueles que se aproximam creiam que Ele existe. A fé que Deus nos dá, irmão, primeiro, é para que nós entendamos que Ele existe, apesar de qualquer prova, porque crente que tem fé não precisa de provas. Amém, meus irmãos? Nós simplesmente cremos e acabou. Se a Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra com palavra, eu acredito nisso. Eu não acredito no que a ciência me diz. Eu acredito no que a palavra me diz. Ele criou o mundo só com a... Então uma fé que mudou a cabeça de Caim, de Abel. Abel, ainda que tu morra, mas creia que eu existo. E Abel acreditou nisso. A fé que Abel tinha era uma fé que mudou a sua vontade. Porque veja aqui, irmão, o problema da oferta de Abel e Caim não está na oferta. Não está na oferta. Ah não, porque Caim, o problema não estava na oferta. O problema estava com o indivíduo. Caim deu do esforço do seu trabalho. Porque ele pegou tudo aquilo que ele se esforçou para cultivar. Ele não se sacrificou em absolutamente nada. Ele pegou do fruto da terra que ele trabalhou ali, quem sabe qualquer coisa, e apresentou para Deus. Então não lhe custou nada. A fé de Abel é diferente, porque a Bíblia diz que ele deu o melhor para o Senhor. Ele deu uma ovelhinha, deu um cabritinho, deu um animal. Irmão, não entenda a Bíblia com a cabeça do homem do século 21. Ô irmão, mas um animal, o que é um animal? Para nós não é nada. Mas para um homem que está a 5.000 anos de distância de nós, um animal, naquele momento, naquela época, era algo muito custoso. Então aquilo mudou a disposição, a fé mudou a disposição de Abel de se sacrificar para entregar o melhor para Deus. Amém, meus irmãos? Esta fé mudou a alma de Abel, no tanto que ele amava o seu Senhor, de maneira que ele não se importou com a circunstância, com aquilo que o cercava, mas só o amor que o movia. Então, querido, a fé não foi dada para mudar a realidade de ninguém. A fé foi nos dada para mudar cada um de nós. Porque se Ele fizer, nós vamos continuar cantando como vocês cantaram aqui essa noite. E se Ele não fizer, eu vou ficar com a cara de derrotado. Se Ele não fizer, eu vou cantar com o mesmo entusiasmo, porque eu creio, se Ele não fez, é porque Ele fez o melhor para mim. E o não de Deus, irmão, é o sim para nós. Nem sempre o que nós achamos que é o sim de Deus. O não de Deus é o sim para nós, porque Ele só nos dá e faz tudo aquilo que vai abençoar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Aí você pega Enoque, de Gênesis capítulo 6, que diz que o homem era mau. O homem era perverso, maligno. Todos os seus pensamentos eram ruins. Mas a fé de Enoque não foi capaz de mudar esta realidade que o cercava, mas mudou Enoque, dele entender que mesmo estando
no meio de uma sociedade perversa, pecadora, desgraçada, como esta que nós estamos vivendo aí, nós conseguimos viver pela fé e não nos misturarmos e nem nos sujarmos com esta geração pecadora que nos rodeia. Amém, meus irmãos? Então a fé de Enoque mudou ele, mas não mudou a sua realidade. A fé de Noé não mudou a realidade que o cercava. Um povo corrupto, pecador, mau. E Deus dá uma ordem para ele e diz: Noé, vai construir uma arca, Noé. Mas Senhor, vai, Noé, construir uma arca, porque eu estou te mandando construir uma arca. E faz exatamente do jeitinho que eu estou lhe mandando, porque no final vai dar certo. E Noé, 120 anos construindo aquela arca, aquele troço todo. Nunca havia caído tanta água. E o povo questionava: você é doido, Noé? Da onde que vai vir tanta água para cobrir as mais altas montanhas? Você é louco, Noé. Não é assim que essa geração má, miserável, pecadora, perversa faz. Que história de Jesus vem nada. Aqui todo mundo é crente, meus irmãos. Amém? Que essa história de Jesus vem o quê, rapaz? Isso é coisa de pastor ladrão que quer roubar seu dinheiro. Não é isso que eles fazem, essa geração perversa e má? É a mesma geração de Enoque. E Noé, com toda esta fé, ele diz: sabe de uma coisa? A fé que Deus derramou dentro de mim já mudou minha alma. Eu creio no que Ele falou. Eu não preciso de provas de que vai cair água. Ele não precisou de prova. Ele só creu. Noé, faz, porque eu vou mandar água e vou acabar com tudo. Ele não precisou de nenhum sinal para crer na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? A nossa fé não precisa de sinal. Eu não preciso de sinal. Você não precisa de sinal. Senhor, me dá um sinal. Que sinal que tu quer? Quem crê não precisa de sinal algum, porque ele sabe que Deus é o fundamento da nossa fé, e quem tem Deus por fundamento não precisa de sinal. Amém, meus irmãos? Só precisa crer. Se ele fizer, se ele não fizer, a minha relação não está naquilo que Deus faz. A minha relação em Deus está que Ele é o meu Salvador, o meu Redentor. E se Ele fizer, eu vou continuar crendo. Se Ele não fizer, eu vou continuar crendo. Amém, meus irmãos? Aí nós entramos em Abraão. Vamos ler, irmão, rapidinho. Hebreus capítulo 11. Então percebe, irmão, que a fé desses homens não mudou a realidade que os cercava, mas a fé que eles tinham mudou eles. E a fé que nós temos em Cristo, ela não tem obrigação de mudar a nossa realidade. Daqui a pouquinho eu vou contar uma coisinha para vocês verem como é que isso funciona. A fé não está para mudar a nossa realidade em momento nenhum. A fé está para nos mudar cada dia, dia a dia, de saber que o Senhor é Deus. Ele fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. Eu continuo glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Hebreus capítulo 11, se algum irmão puder ler para me ajudar. Capítulo 11, irmão, a partir do verso 8. Qualquer irmão aí puder ler para mim, por favor. 11 e versículo 8.
Irmão, isso aí é fé. Abraão não conhecia Deus, porque em Josué capítulo 24 diz que Abraão era o quê? Era um idólatra, fazedor de ídolo. Abraão conhecia sobre Deus informações muito vagas. E agora de repente Deus fala com Abraão: Abraão, sai, pega tuas coisas aí, sai daí e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Irmão, se a fé que Deus implantou em Abraão não mudasse Abraão, Abraão não ia sair de Ur dos Caldeus. Mas a fé que Deus implantou em Abraão mudou aquele homem de tal maneira que ele pegou tudo que ele tinha, até que não era para levar, ele levou, que era o pai e o sobrinho, e seguiu para um lugar que ele nem sabia aonde era. Ele não sabia nem o caminho direito. Vai. E ele foi. Isso é fé, irmãos. Fé é você andar não de maneira cega. Fé é você andar segundo a orientação, a direção de Deus, sem questionamento. Para aqueles que vivem por fé não existe porquê. Porque nós somos acostumados a ficar perguntando. Não pergunte, viva. Porque a resposta ele só vai dar a hora que ele quiser, e se ele quiser te dar alguma resposta. Há respostas que nós temos que ele não responde. A resposta que eu tenho, que ele não me respondeu até o dia de hoje. Nem por isso eu fiz como moleque marrento, então também, já que não me respondeu, também não vou servir mais, vou parar. Não digo, eu vou caminhando com Jesus para Canaã. Então Abraão pega tudo e vai para um lugar que ele nem sabia para onde ia. Só esse verso tá bom. Agora, irmãos, existem alguns desafios que às vezes a nossa fé é confrontada. E assim como para Abraão havia alguns desafios, para Abel, para Enoque, para Noé, houve os mesmos desafios que há para você também. Qual é o primeiro desafio que a fé de Abraão, desses homens, exemplifica que eles enfrentaram e venceram? O primeiro desafio: a rotina. Tudo é igual ao dia anterior. Por isso que eu falei, irmão, a fé não está para mudar a nossa realidade. Esse é o primeiro desafio. O dia de ontem está sendo igual ao de hoje. O de amanhã vai ser a mesma coisa. Esse foi o primeiro desafio que eles tiveram que enfrentar. A rotina. Tudo é igual ao dia anterior. Mas nada é igual ao dia anterior na perspectiva daqueles que têm fé em Deus, porque eles sabem que Deus está trabalhando sem dar-lhe um único sinal. E sem mostrar um único movimento. A única coisa que Ele quer é que você continue crendo. Mas eu não vejo nada, não tem problema, continue, quebre a rotina. Não, ontem foi igual, hoje vai ser igual, amanhã vai ser igual, vai entrar outono igual. Não, Deus está a operar. Mas Ele não diz que Ele vai dar sinal para você que está operando. Amém, meus irmãos? Mas você tem que continuar a tua caminhada, mesmo que o dia de hoje seja igual ao de ontem, o de amanhã e assim diante. Continue a tua caminhada. Vença essa ideia. Segundo, irmão, nós crentes, nós temos uma mania triunfalista. Nós achamos, porque nós estamos no Evangelho, estamos em Cristo, tudo tem que dar certo para nós. Aonde está isso na Bíblia? Em qual parte da Bíblia está dizendo, olha, a vida de vocês vai ser uma coisa maravilhosa, vai dar tudo certo? Aliás, se você for olhar a Bíblia, dá tudo errado. É profeta que morre, é apóstolo que a cabeça é arrancada, é crucificado. Se você olha da perspectiva bíblica, dá tudo errado. Deu tudo errado para Abel, deu tudo errado para
Noé, deu tudo errado para Enoque, deu tudo errado para Abraão, só que eles venceram. Tudo está dando errado, mas eu continuo crendo naquele que pode todas as coisas. Abraão, me dá o seu filho. E quando Deus pede o filho, irmãos, tem uma coisa interessante que eu queria ler com vocês rapidinho. Volta lá em Gênesis capítulo 22. Porque esses homens aqui não são perfeitos não, viu? Todos eles têm defeito. Não são homens perfeitos. Abraão foi um mentiroso. Isaac foi um mentiroso. Jacó deu uma rasteira no irmão. Os filhos de Jacó, uma bagunça só Deus para ter misericórdia daquele povo. Então não são homens perfeitos. São homens imperfeitos que estão mostrando que mesmo na imperfeição, nós conseguimos servir a Deus. Lê só o comecinho do versículo do capítulo 22, o verso 1. Olha, irmão, detalhe da leitura bíblica. E aconteceu depois destas, que coisas? Aí nós voltamos para o capítulo 12 e vamos vendo a história que Abraão está construindo com Deus. Porque Abraão foi tirado de uma terra da qual ele não conhecia Deus. Então, para chegar nesse momento de pedir o filho, Deus só pediu depois que a fé de Abraão já estava bem madura. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem irmãos que diz que essa prova aqui foi para Abraão mostrar para Deus que ele tinha fé. Ora, irmão, e Deus é algum tapado? Deus, ele não sabe de todas as coisas? Então isto aqui não foi para Abraão mostrar para Deus que ele tinha fé de forma nenhuma, porque Deus sabia o tamanho da fé que ele tinha para dar o filho. E o autor aos Hebreus diz que Abraão levou o filho crendo que Deus o podia ressuscitar das cinzas. Mas só que até esse momento Abraão não sabia o tamanho da fé que ele tinha em Deus, irmão. Os irmãos estão me entendendo? Deus sabia que a fé que ele tinha para pedir o filho, ele sabia que ele tinha, Deus sabia, mas Abraão não sabia. Quando é que Abraão foi saber do tamanho da fé dele? Quando Deus pediu o menino e ele foi matar aquele menino. E se Deus não segura a mão daquele menino, ele mataria, porque a fé dele era tão grande, que ele disse: se eu matar, tacar fogo no meu filho virar cinza, eu sei que Deus pode levantá-lo das cinzas para a glória de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes você vai passar situações críticas e extremas na sua vida, para você, não Deus, para você saber o tamanho da fé que você tem no seu Criador. Amém, meus irmãos? Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui em relação a isso aqui. Eu tinha uma filha de 25 anos, na flor da idade. Minha menina, com 13 anos de idade, ela precisou fazer um transplante do coração. De 12 para 13 anos. Minha filha teve uma época que ela teve um choque séptico, que ela teve uma infecção hospitalar. E foi entrando e aquilo vai correndo pelo corpo. E a infecção hospitalar foi tomando conta do corpo da minha filha. E nós orando.
A única parte que aquela infecção hospitalar não pegou foi o cérebro da minha filha, porque Deus protegeu o cérebro dela de uma forma que a bactéria não conseguiu entrar lá. Foram 10 dias entubada. 10 dias entubada. No 10º dia, no 7º dia, se não me engano, a doutora Paula, que cuidava dela, não estava encontrando o foco da infecção e nós oramos. E teve uma hora que a doutora Paula falou, tira o acesso. Estava aqui no jugular, tirou o acesso e ela descobriu. O foco da bactéria estava no acesso. A partir dali ela entrou com a medicação e minha filha teve sua saúde restaurada. Dali foram mais uns 8 anos minha filha conosco. Todo santo dia. E eu sempre orei pela minha filha. Digo, Senhor, cura minha filha. Dá um coração novo na minha filha. Porque o Senhor tem poder para fazer isso aí. O Senhor não pode dar um coração novinho para minha filha? O Senhor pode fazer. Por que o Senhor não faz? Ele não me disse até hoje, irmão. Estou procurando até hoje a resposta. E até hoje ele não me falou. E eu orei minha vida inteira para Deus curar minha filha. Há 3 anos atrás, o Senhor decidiu recolher ela. E eu na beira do caixão, eu disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Por conta disso eu fiz terapia durante 2 anos. Porque nós não somos de ferro não, viu meus irmãos? Não fica essa história não. Ah, eu não vou para psicólogo porque eu não estou doido. Eu não vou para psiquiatra porque eu não estou doido. Então não vá não. Fique aí esperando ficar doido de vez, rasgar a nota de 100. E eu fui. E quando eu cheguei no consultório, irmão, sabe que ela falou que a gente vai conversando para conhecer e tal. Eu digo, eu sou pastor, eu sou crente há 32 anos na época. A pergunta que ela me fez, Senhor Luiz, e como é que está a sua fé? A minha fé? A minha fé está inabalável. Eu não deixei de crer no meu Deus. Eu não deixei de crer no poder do meu Deus. E eu sei que isto que Ele fez conosco foi para o meu bem, para o bem da mãe e para o bem da minha filha, porque hoje ela está com o pai dela, que está melhor do que tivesse com o pai da terra, porque ela está com o Pai Celestial. Amém, meus irmãos? Então, há momentos da vida que nós passamos por momentos críticos, para nós sabermos o tamanho da nossa fé, porque haverá desafios maiores que nós vamos precisar desta fé. E se nós não soubermos qual é o tamanho da nossa fé, como é que nós vamos enfrentar esses desafios? Então, se os irmãos, ou eu não sei como é que é, cada um aqui tem seu problema, tem seu drama, está passando por alguma situação difícil, fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo, porque o Deus que nós servimos faz o melhor para os seus filhos. Eu sirvo Ele há 36 anos. Eu não posso dizer em nenhum momento da minha caminhada que Ele fez coisa ruim comigo. Ele só não me levou uma, Ele levou foi 2 filhos meus, que estão com Ele. Mas eu continuo, louvado seja o nome do Senhor, porque eles estão melhor com Ele do que comigo. Amém, meus irmãos? Então nem sempre a resposta que nós pedimos será da forma que nós queremos. Será da forma que Deus quer, da maneira que Ele quer, mas será o melhor para a tua vida. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz que tudo que Deus faz contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. E Ele pode também, se Ele não quiser, fazer absolutamente nada, mas eu vou continuar crendo que o Senhor é Deus.
Terceiro desafio, aqui eu termino. Não há um sinal visível da ação de Deus. Irmão, nós gostamos de um sinal, que eu vou dizer uma coisa, hein? Eita, povo, para gostar de sinal é o crente. Para tudo ele quer um sinal. Ele sai de manhã, Senhor, me dê um sinal. Qual roupa que eu vou usar? Me dê um sinal. Se é roxa, se é azul, me dê um sinal. Eu vou comprar, Senhor, eu vou comprar um carro. Me dê um sinal, Senhor. Qual é o carro? Eu vou comprar uma casa, Senhor, me dê um sinal. Irmão, não houve sinal nenhum, nem para Abel, nem para Enoque, nem para Noé e nem para Abraão. Não houve sinal nenhum, mas esses homens continuaram crendo no Senhor, porque eles sabiam que o Deus que eles estavam servindo poderia fazer tudo e muito mais. Amém, meus irmãos? Então entenda que a fé que nós temos, que a fé que foi depositada dentro de nós, não foi para mudar a nossa realidade, a nossa volta não, meu irmão. E não tem essa história, eu exijo, você não exige nada. Ah, eu exijo. Exige o quê, irmão? Que posição que nós temos para exigir alguma coisa? Me diga. Ah, eu decreto. Que poder que eu tenho para decretar alguma coisa, meu irmão? Diga aí. Se eu tivesse poder para decretar alguma coisa, meus 2 filhos estavam comigo. Eu estaria vivendo uma outra vida. Minha conta recheada. Uma outra vida. Porque nós não temos poder de decretar nada, a não ser receber tudo aquilo que Deus dá por bondade, por graça e por misericórdia. Amém, meus queridos? Então a fé que nos foi dada, ela não foi dada para mudar a realidade. Se Deus quiser mudar a minha realidade e a sua realidade, Ele pode, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, Ele não muda. Mas eu vou continuar crendo no Senhor, mudando a realidade ou não, minha fé continua intacta no Senhor. Amém, meus irmãos? E não se compare a ninguém. Ah, mas na vida do irmão lá é desse jeito. Irmão, cada um é uma história. Cada um é um trabalhar, é um mover de Deus diferente na vida de cada um. A fé que Deus colocou dentro de você é para mudar você, para trabalhar você. Não exija do outro o que Deus está fazendo com você. O que é com você é com você, o que é com o outro é com o outro. São histórias diferentes. Mas o Deus é o mesmo. Então, a fé que você tem aí dentro, saiba, não foi dada para mudar a sua situação, nem mudar a sua vida no aspecto de realidade que você vive. Mas ela foi dada para mudar você, para você continuar servindo a Deus, apesar de todas as coisas, Ele fazendo ou não fazendo, a realidade mudando ou não mudando, você continua dando glória a Deus e aleluia. Mas por misericórdia, Ele muda a realidade nossa, por misericórdia. Mas não que a fé faz isso, porque a fé, ela muda nós por dentro, para nós continuarmos servindo ao Senhor. E quando chega o momento extremo que Ele exigir de você, para mostrar para você, o tamanho da sua fé, fique firme, confiante, sabendo que é Deus trabalhando e operando na sua vida, em nome de Jesus. Amém? As palmas são para o Senhor.